É um adversário tão importante, tão qualificado quanto o Santa Cruz e quanto o Porto. É o que eu falei, qualquer um que se classificou, ele teve que passar por turno e retorno, jogar contra todo mundo 2 vezes. Então não tem outra coisa que não seja merecimento. Todo mundo que está classificado aí nessa fase final está classificado por merecimento e tem condição de brigar pelo título. Um adversário que a gente tem que fazer 2 jogos com muita dedicação, com muita superação. Roberto, não tem como fugir. Você disse que ia me cobrar, eu tenho que fazer a pergunta sobre as substituições. A primeira, já que você iria me cobrar, e a segunda, eu queria saber se o Náutico mostra aí o planejamento, já que entrou aí várias peças que não vinham sendo utilizadas como titular e hoje conseguiu uma vitória no clássico contra o Sport. É importante. Tem que, em relação à substituição, não fazia parte da nossa ideia usar o Bruno nesse jogo. Nós só iríamos usá-lo se fosse um caso de necessidade final de jogo, precisando de resultado. Mas a lesão do Rogério, em um jogo 0 a 0 em casa, a postura do Náutico não podia ser diferente de não ser buscar a vitória. E as peças que nós tínhamos no banco, o mais credenciado era o Bruno, o vice-artilheiro da equipe, um jogador que decide, um jogador que já decidiu vários jogos, então eu acho que foi uma opção boa. E em relação ao Potiguar, foi cansaço mesmo. O Elton estava fazendo uma boa partida, o jogo estava encaixado, independente das substituições que o Sport estava fazendo, mas aí o Elton cansou. E por lado esquerdo ali, a gente precisa ter um cuidado, porque o Renato é um jogador que apoia muito, tem essa característica. Então, pelo cansaço do Elton, entrou no Potiguar. E a terceira, acho que não vi necessidade de fazer. Até no Filho, no lugar do Eduardo, era ali para matar a situação do contra-ataque. Eduardo foi caçado o jogo inteiro. Eu não passei o olho no final agora do jogo no scout, mas Eduardo recebeu em torno de 8 faltas do mesmo jogador. E acho que na 8ª falta, na 7ª falta, que o cara tomou o cartão amarelo. Agora é pensar na semifinal. Em relação a isso, Roberto, todo diretor do Náutico, não apita mais jogos do Náutico. No caso dos jogos da semifinal e final do Campeonato Pernambucano, caso o Náutico chegue lá, você considera que a arbitragem dele foi boa, ruim, péssima, ótima? Passei esse campeonato inteiro aí praticamente sem falar de arbitragem. Então não vai ser agora na última rodada que eu vou falar, não. Acho que o Sebastião é um cara que tem potencial, tem tempo pela frente para crescer, mas para os jogos semifinais eu acho que a gente tem árbitros que estão numa condição de experiência e mais rodados, com capacidade de fazer um trabalho com mais segurança. Roberto, são 2 perguntas. Primeira, sobre a semifinal, tudo leva a crer que seja o Sport mesmo. Você disse que todos os times são classificados, mas nenhum tem a carga de responsabilidade, de pressão contra o Sport por conta da disputa do hexacampeonato. Queria que você falasse sobre isso. E a outra pergunta é com relação aos 3 zagueiros. Se você gostou e você pode utilizar isso de novo nas semifinais. Bom, em relação ao adversário, a se confirmar o Sport, uma coisa que a gente tem colocado muito em questão aí para os atletas é de que, salvo alguns atletas que estão aqui, talvez 5, 6, não sei de precisar, todos os outros não tem nada a ver com o peso dos 5 títulos anteriores do esporte. Então, eles têm a responsabilidade desse título, porque têm qualidade e eles se sentem merecedores de buscar esse título aí, mas eu não vou acrescentar um peso nas costas de um jogador que já tem a responsabilidade, eles já estão, a maioria deles morando aí na cidade, então sabem da importância desse campeonato. E em relação aos 3 zagueiros, é como eu te falei, a gente vai usar nesse jogo aí algumas situações para fazer observações finais. E uma coisa que eu tive uma conversa com os homens da defesa, e com a equipe em geral, mas principalmente com os homens da defesa, é que a minha prioridade nesse jogo não era nem vencer, era sair de campo sem tomar gol, porque até a metade do segundo turno nós sempre brigamos com uma das 3 defesas menos vazadas do campeonato. No primeiro turno a defesa menos vazada era o Salgueiro e a nossa,
E depois nós fomos ultrapassados nesse quesito aí pelo Sport e nos últimos jogos a coisa deu uma desandada. A gente sabe por quê, porque quem não sabe por que perde, não sabe por que ganha, né? Problema da zaga, problema dos zagueiros que vinham atuando no momento que a gente tinha essa zaga menos vazada. Hoje, pela primeira vez, a gente pôde voltar a contar com o Everton Luiz e com o Walter na mesma partida, mas pela falta de ritmo dos dois, eu achei importante colocar um terceiro zagueiro ali, de mais velocidade. Então, tudo eu acho foram experiências válidas e que nós vamos levar as lições aí para essa semana de trabalho visando o primeiro jogo da semifinal. Essa semana de trabalho, você planeja de que forma? O Sport pretende recolher, o Santa recolher para algum local também? O que é que você planeja? E aproveito para responder como você vai trabalhar para Eduardo Ramos conseguir sair dessa forte marcação que ele vai sofrer até o final do campeonato. Vou te falar uma coisa assim, sinceramente, tá? Sinceramente. Não vou fazer nenhuma crítica pessoal à arbitragem. Mas quem acompanhou o lance, né? Eu até questionei no intervalo para que estava servindo o fone de ouvido dos auxiliares, né? Se o Eduardo, não na primeira, não na segunda, sabe? Mas lá pela terceira ou quarta falta, o marcador dele tivesse tomado um cartão amarelo, muda a marcação. Muda a marcação. Aí o cara fez 8, 9 faltas para tomar um cartão amarelo, e quase que eu entro de forma equivocada dentro do campo para cobrar esse cartão, porque não existe um negócio desse. O Eduardo foi agarrado fora do lance várias vezes. Então, se tiver uma arbitragem conivente com isso aí, com certeza nós vamos ter que estudar algumas situações, né? Agora, se a gente tiver uma arbitragem que realmente tenha uma questão disciplinar mais firme, então dificilmente ele ia ter esse tipo de marcação, não na bola, porque a marcação na bola a gente tem que criar artifício, mas ele foi agarrado fora do lance várias vezes. Em relação à temporada que o senhor faltou responder, a programação, se vai sair aqui ou vai ficar no CT? Não vamos sair não, acho que a gente tem um CT que tem essa capacidade, né, de fazer o trabalho em full time, você chega lá pela manhã, né, o máximo que nós estamos estudando fazer aí, e já era uma coisa mais ou menos prevista, é antecipar em um dia a concentração. Mas fora disso, vamos trabalhar normalmente, segunda-feira, o grupo já reapresenta amanhã pela manhã, 9 horas, todo mundo aqui, né, na terça e na quarta, também no full time no CT, né, e a partir da quinta-feira e da sexta, um período só, mas aí a equipe já deve entrar no regime de concentração. E nós devemos ter nessa semana 2 trabalhos com restrição à questão de imprensa. Não fechar o portão por inteiro, mas nós precisamos de um momento nosso. Professor, em dois momentos, o senhor fez 2 declarações à imprensa. Antes da partida contra o Vasco, o senhor disse que colocaria o que achava de melhor para o Náutico na partida contra o Vasco. E hoje faria observações, mesmo respeitando o Sport. Foram observações positivas que podem mudar de alguma forma individualmente o time do Náutico para as semifinais e finais? Olha, dentro de uma partida de futebol, há vários jogos no mesmo jogo, né? Você não tem um jogo só jogado de uma mesma maneira durante os 90 minutos, principalmente quando você tem no banco treinadores experientes, capacitados, qualificados, como a gente tem aí nessa reta final. Então, nós vamos para 2 jogos na semifinal, um fora de casa e um em casa, e você eu acho muito difícil alguém ter uma postura ortodoxa, uma postura única durante os 180, 190 minutos dos 2 jogos. Então, o importante é a equipe chegar trabalhada para, de acordo com a necessidade do jogo, a gente ter um posicionamento, ter uma postura que nos favoreça chegar à final. Roberto, a exceção daquele jogo lá em Caruaru contra o Porto, onde o time do Náutico teve vários desfalques e alguns jogadores foram poupados também, o Náutico não perdeu nenhuma desses 3 semifinalistas. Isso vai fazer parte também do discurso de preparação para a equipe, para servir de motivação ainda mais para os jogadores? Olha, o Náutico foi, deixa claro isso para os atletas já, o Náutico foi a única equipe que terminou a primeira fase sem perder um clássico, né? Vencemos 2 clássicos como mandante e empatamos os 2 jogos fora de casa. Mas isso não vale nada, né? Não adianta a gente terminar 8, 10 pontos na frente do 4º colocado, eu nem sei quantos pontos hoje a gente está terminando. Vai tudo zerado, a única vantagem é o 2º jogo em casa.
Então, esse handicap ele não vai entrar em campo nas semifinais. Então, é preciso a gente entrar com humildade e deixar essa primeira fase de lado, porque vai ser outra competição agora, esses 2 jogos de semifinal. O Náutico não perdeu nenhum clássico. O Sport não ganhou nenhum clássico nessa primeira fase do Pernambucano. Tudo indica que os dois vão se enfrentar na semifinal. O senhor acha que, de fato, o Sport chega um pouco fragilizado por conta dessa trajetória? Não, eu acho que não. São momentos diferentes. O primeiro clássico na ilha, ele tinha chegado há 2, 3 dias, né, desse jogo. Estava ainda conhecendo o grupo, né? E nesse segundo jogo aí, as 2 equipes não vieram com força máxima. Claro, todo mundo querendo ganhar o jogo. Então, como eu falei, eu acho que a semifinal vai ser outro campeonato, né? A gente não pode levar em consideração o que foi feito nessa primeira fase em relação a levar vantagem e não ter perdido o clássico.